Antes de mais, gostaria de fazer um cumprimento especial à TVL e um agradecimento pelo convite. Aproveitar para cumprimentar formalmente todos os meus colegas de mesa. E relativamente ao ponto que aqui nos traz, julgo que é muito difícil conseguir-se fazer uma análise sobre a economia em Lisboa sem passar, obviamente, pela situação económica que todo o país vive. Nesse âmbito é importante ter em conta que a capacidade produtiva de todo o país tem vindo a ser destruída ao longo das últimas décadas e, portanto, nesse âmbito, hoje em dia, no nosso país, existe 13% de indústria, 2% do setor primário, 85% são serviços. E à semelhança daquilo que tem vindo a ser feito com o país, o mesmo tem vindo a ser feito com a cidade de Lisboa, que neste momento tem cerca de 90% de serviços. E, portanto, a destruição de toda a massa produtiva, também na cidade de Lisboa, tem vindo efetivamente a ser aqui um ponto que tem conduzido ao afastamento de todas as pessoas, de todos os cidadãos, de todos os municípios da cidade. Nessa medida, consideramos que, de facto, é inaceitável que uma Câmara de uma cidade, que é a capital do país, viva neste momento apenas e tão só da especulação imobiliária, de emolumentos, taxas e multas aplicadas aos municípios. Essa, de facto, é a principal consequência do afastamento da indústria da cidade e consideramos que este tem que ser um ponto de reviravolta nesse aspecto. Se me puder prolongar um pouco mais nas minhas declarações... 2 minutos. Nesse âmbito, é importante saber-se que se estima que cerca de 10 mil pessoas saiam de Lisboa por ano. Ou seja, este modelo em que os municípios, os cidadãos, têm que sair de Lisboa, porque precisamente aqui não conseguem encontrar nem emprego, nem, poderem fazer a sua vida diária e a sua existência numa cidade que lhes permita, que possam ter espaços verdes, espaços em que possam aproveitar a plenitude dos seus momentos de lazer e os seus momentos familiares, de facto, têm vindo a ter consequências dramáticas em termos da cidade em si. E soluções? Vê algum encaminhamento para Com certeza. Primeiro passo, regresso da indústria à cidade. Regresso da indústria à cidade, pensariam muitas pessoas, já estou a imaginar uma chaminé a deitar fumo para a cidade. Nada disso, nada disso. Existem até diretivas comunitárias que precisamente acautelam estas situações de maior poluição em termos da cidade. Por um lado, existem já inúmera tecnologia que evita precisamente a poluição. Aliás, basta vermos, qualquer grande capital europeia tem indústria. Tem indústria e, se calhar, são menos poluídas do que atualmente o é a cidade de Lisboa. E, portanto, aliás, a aposta numa indústria não poluente, porque é possível, em termos de informática, nomeadamente, em termos de nanotecnologia, da biomédica, por exemplo, são alguns de tantos. Poder-se apostar nisso. Quais seriam os benefícios do regresso da indústria à cidade? Criação de emprego, fomentação do comércio, fomentação de tantos outros aspectos e criação de novas atividades comerciais que hoje em dia não existem. Fomento do turismo, porque se forem criadas precisamente essas atividades, e um ponto que nós também defendemos é que se deve de dar o devido valor à nossa situação geográfica e hidrográfica, dar mais valias ao rio e ao mar, que é uma coisa que não se tem feito. É que o que de facto nós consideramos é que a cidade pode ser, tem todas as condições para ser a locomotiva do país, a cidade de Lisboa, como capital que é. E, portanto, como tal,
tem precisamente aqui um papel enorme que pode e deve desempenhar naquilo que respeita à diminuição da nossa dependência externa, precisamente o que será e poderá ser feito pelo regresso à indústria. E atenção, porque se me falarem então onde é que se coloca a indústria, eu fiz uma visita por toda a cidade onde encontrei dezenas, se não centenas, de fábricas abandonadas, completamente deixadas ao abandono. Basta irem a Marvila, eu fiquei arrepiada. Eu tirei fotografias de todas elas. Fiz um dossiê completo. E, portanto, poderiam ser aproveitadas, ou talvez não. Ter-se-ia de fazer custos, uma análise aprofundada dessa temática. Mas isso não é feito. Não é feito. Porque nada é feito neste âmbito pela atual variação. E, portanto, para dizer o seguinte também, relativamente ao turismo, nós consideramos que, de facto, o turismo pode ter aqui um papel fomentador do desenvolvimento da economia na cidade. Julgamos completamente adequado a requalificação das zonas ribeirinhas, nomeadamente por serem potenciadoras e geradoras de, enfim, um alargar de postos de trabalho e de novas atividades comerciais. Mas mais, é que a importância do rio poderá e deverá ser muito importante no que concerne às nossas exportações. É certo que já muitos estragos foram feitos, nomeadamente, falou há pouco, relativamente ao tamanho dos navios, pois é porque a Ponte Vasco da Gama faz precisamente veio causar um estrago brutal em termos da nossa estratégia comercial e das nossas exportações e importações, precisamente por causa da Ponte Vasco da Gama. E é por isso, se calhar, que a redução do número de embarcações ocorre. Esse é um ponto. Outro ponto que gostaria de referenciar é que é preciso ter atenção ao turismo, porque nós, de facto, consideramos que o turismo pode e deve ter aqui um papel fundamental no desenvolvimento da economia, mas é preciso. Não é agora, não é assim que se faz. É preciso haver já um desenvolvimento sustentado, porque senão acontece como acontece no Algarve, por exemplo, que é, em determinadas épocas, o turismo aumenta exponencialmente e depois os preços do consumo disparam completamente e as pessoas afastam-se outra vez da cidade. Não é isso que se pode pretender. O que se pretende é que os munícipes possam recolher todas as vantagens do seu rio. É isso que se pretende. Não se pretende precisamente um afastamento das pessoas. O turismo que vem pelo rio, estes tais milhares de pessoas que entram, enfim, nesses grandes paquetes, é de facto um benefício para a cidade? Eles ficam aqui 12 horas... Consideramos que é um benefício, porque apesar de tudo consomem. Pode ser por pouco tempo, se calhar se houvessem mais navios desse tipo, se calhar se houvesse um maior aproveitamento desse tipo, houvesse ainda mais consumo. Consomem. Agora, atenção, o rio tem que estar ao dispor dos munícipes. Esse é que é o grande ponto. Agora, relativamente aqui a outros assuntos, em termos de mercados, falou-me ali o meu colega de mesa, Carlos Castro, pois é, então, porque é que a atual variação vem querer acabar com o mercado ali das Picoas para colocar ali mais lojas da PT, por exemplo, e aqueles comerciantes vão ficar, a ver navios. É isto que se passa. Lei do arrendamento urbano. Faz-me referência de que, pois muito bem, este ano até nem houve tantas pessoas a sair da cidade. Pois não houve. Então veremos para o próximo ano, porque com esta nova lei do arrendamento urbano, que é uma lei terrorista, vai ver quantas pessoas vão continuar a viver na cidade de Lisboa ou quantas não terão que ir para a periferia. Vamos ver, cá estaremos. A alteração desta lei pois, que deve ser revogado completamente. E, portanto, veremos o que vai acontecer relativamente a esse assunto. Caminhos de solução é votarem no MRPP, pois claro,
caminhos de solução foi o que eu, em prol do PCTP-MRPP, vim a referir ao longo deste debate, e que passa por trazer a indústria para a cidade, porque sem dúvida que isso vai ser um ponto essencial, quer na criação de emprego, quer no fomento da economia, a todos os níveis, em termos comerciais, em termos também de serviços. Mas o que se passa hoje em dia, o facto de Lisboa ter 90% em serviços, não pode continuar a existir, e isso tem feito com que a cidade chegue ao ponto que chegou, ou seja, sem pessoas. A cidade não pode ficar sem pessoas. É necessário, obviamente, dar o devido valor à nossa posição geoestratégica e também hidrográfica nesse âmbito, e darmos valor ao rio e a todas as valências que daí podem decorrer e que já as referi anteriormente. Mas não posso deixar de fazer referência ao seguinte: é que, em termos de reabilitação urbana, como é que é possível fazer reabilitação urbana? E eu estou à vontade para falar sobre isto. Eu sou advogada da EPUL, dos trabalhadores da EPUL, e pedi dispensa à Ordem dos Advogados para falar publicamente sobre a temática. E a EPUL tem um papel absolutamente fundamental, nomeadamente na nossa cidade de Lisboa. E é a Câmara de Lisboa, com esta atual variação, que pretende distinguir a EPUL. Aprovou a deliberação, existe neste momento uma providência cautelar e será intentada brevemente a ação de anulação dessa também a deliberação. Com os votos do PSD e do CDS. Exatamente. E veja-se o seguinte, é que esta empresa é uma empresa que cria casas, habitação para uma classe média e uma classe média-baixa. Ou seja, é a única entidade pública, não municipal, mas pública, que efetivamente consegue que pessoas de uma classe média e uma classe média-baixa consigam neste momento viver em Lisboa. Porque, caso contrário, não conseguem. Não conseguem. E é esta variação que pretende precisamente exterminar com esta empresa para se arrecadar o património que ela tem, que está avaliado em 300 milhões de euros. 300 milhões de euros. Atenção, 300 milhões de euros, e com os quais já veio garantir créditos à banca estrangeira. E, portanto, é importante que se tenha consciência do que se passa em termos de reabilitação urbana, pois assim é muito difícil. Pois assim é muito difícil quando também se tem empresas que, enfim, servem para ficar com prejuízos, como por exemplo aconteceu com o Parque Mayer, com o Val de Santo António, com o Euro 2004, quando é a Câmara e esta variação e a anterior variação que efetivamente fazem com que estas empresas, que têm uma finalidade absolutamente importante na cidade, venham depois ter prejuízos em função de situações e de ordens que ela própria é a única responsável.